Glórias a Deus, amados irmãos, que está meditando na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, e o seu versículo é o 17. Amém? Glórias a Deus, espero que o Espírito Santo fale fortemente ao coração de cada um, em nome de Jesus. Jesus ia saindo quando correu para ele um homem que ajoelhou-se e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 18. E respondeu-lhe Jesus: Porque me chamas bom? Ninguém é bom senão só que é Deus. Versículo 19. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganará ninguém, honra teu pai e a tua mãe. No versículo 20. E ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. No versículo 21, Jesus, olhando para ele, amou e disse: Falta-te uma coisa, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e siga-me. Versículo 22. E porém, contraído com esta palavra, retirou-se, porque possuía muitas propriedades. Glórias a Deus, amados irmãos. A Bíblia vai falar de um jovem rico que encontra o Senhor Jesus no meio do caminho, e agora ele vai de encontro com Jesus. Quando ele encontra o Senhor Jesus, ele vai falar no versículo 17: Jesus saindo quando correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Automaticamente o Senhor Jesus já olha para ele e fala no versículo 18: Por que me chamais bom? Ninguém é bom senão só quem é Deus. Aleluia. Irmãos, eu começo a entender nesses versículos que mesmo Jesus sendo Deus, ele explica para este jovem, falando para ele: Por que me chamas bom? Se bom é só Deus. Amados irmãos, nós começamos a entender que Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. É Jesus falando: não. Bom é só Deus. Bom é só o meu Pai. Aleluia. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então no versículo 18, no versículo 19, e sabes os mandamentos? Não adulterar, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganará ninguém, honra teu pai e tua mãe. E no versículo 20, e ele respondeu: Mestre, aleluia, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Então aqui, amados irmãos, o jovem, ele tem conhecimento, ele guarda os mandamentos, aleluia. Mas, irmãos, eu começo a entender Jesus agora de frente com este jovem e perguntando para ele, porque o Senhor, aleluia, ele conhece tudo e todos. Se a própria palavra fala que Deus é um Deus que sonda pensamento e esquadrilha coração, é o Senhor olhando para ele e falando: Sabes os mandamentos? E aí o Senhor vai falando os mandamentos. E aí no versículo 20 ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Irmãos, ele tem guardado os mandamentos, ele tem o conhecimento da Torá, mas o que me chama a atenção, só de Jesus estar fazendo essa pergunta para ele, eu começo a entender, amados irmãos, que sabedoria não salva sem a prática. Aleluia.
Conhecimento não te salva se não for praticada. Aleluia, glória a Deus. No versículo 21, e Jesus, olhando para ele, amou e disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Olha só, irmãos. Jesus falou: falta-te. Falta alguma coisa. Observa que sempre vai faltar alguma coisa dentro de nós. Sempre vai faltar, amados irmãos, alguma coisa dentro de nós. Aleluia. Ali o jovem, ele conhece a Torá, conhece os ensinamentos, conhece a palavra, mas Jesus falou: falta-te uma coisa. E agora, irmãos, eu começo a entender que o encontro com Jesus, aleluia, muda até o jeito de você falar. Aleluia. Um encontro com o Senhor muda até o seu jeito de falar. Aleluia. Olha só, irmãos, Jesus está falando: peraí, você conhece a palavra, você conhece os mandamentos, mas falta-te uma coisa. Por que eu falei que o Senhor sondava pensamentos, esquadrinha o coração? O Senhor, antes de falar com ele, já sabia a vida dele inteira, irmãos. Falta-te uma coisa. E aqui no versículo 22, e ele, porém, contraído com essas palavras, retirou-se. Aleluia. Eu começo a entender, irmãos, que tempo de igreja não vai te salvar. Você pode ter 40, 50, 60 anos de igreja, mas não vai te salvar. Aleluia. A religião, irmãos, ela muda a sua rotina, mas o evangelho muda o seu caráter. Aleluia. Quantos estão do culto para casa, da casa para o culto? Isso virou uma rotina. Mas o caráter e a conduta não muda, porque não é um evangelho que transforma. Mas aqui está vivendo, ele está vivendo, não é um evangelho de transformação, mas sim um evangelho de rotina. Culto, casa, casa, culto. Não tem transformação. O evangelho, quando ele é transmitido e ele não tem transformação de dentro para fora, não é evangelho. Aleluia. O evangelho tem que ter transformação de dentro para fora. Estamos numa geração que está vivendo de aparência e de um evangelho que só transforma o homem por fora e não por dentro. Porque o evangelho que transforma o homem por dentro, de dentro para fora, ele traz a renúncia, o nascimento todos os dias, que é necessário que o homem nasça de novo, como o Senhor Jesus falou para Nicodemos. É necessário que o homem nasça de novo. Então o evangelho, aleluias, que não transforma, não é evangelho, é rotina. Quero que os irmãos entendam isso. Não é evangelho de transformação, é evangelho de rotina. Glórias a Deus. E aí, irmãos, o Senhor, ele vai falar assim, e no versículo 21, e Jesus, olhando para ele, o amou. Aleluia. A Bíblia fala que Deus corrige os que amam. Então o Senhor aqui amou ele. Aleluia. Jesus ama, mas corrige. Jesus ama, mas corrige. Glória a Deus. E, irmãos, sempre vai faltar alguma coisa dentro de nós. Queira eu, queira você ou não, sempre vai faltar. Porque só alcança o céu, irmãos, quem abre a mão das coisas da terra. Não tem como. É necessário que nós abrimos a mão das coisas da terra. Jesus está falando, falta-te uma coisa. E no versículo 22, e ele, porém, contraído com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aleluia. Jesus nunca, aleluia, Jesus nunca vai falar aquilo que vai
falar o que você quer ouvir. Muitas das vezes o Senhor não vai falar aquilo que te agrada. Quem sabe Ele queria, quando Ele falou, eu conheço os mandamentos, desde a minha juventude. Aleluia. Ele pensou que poderia enganar o Senhor. Vou falar, tem um mérito, Senhor. Eu guardo os mandamentos, desde a minha juventude eu estou nos cultos, mas não aprendeu corretamente. Jesus nunca vai falar o que você quer ouvir. É por isso que a palavra do Senhor nos afronta. Porque ela sempre vai falar muito de arrependimento, vai falar muito de ordenância. O que é que a palavra fala lá para o rei Ezequias? Põe a tua casa em ordem, que morrerás e não viverás. Olha só o que é que a palavra fala do Senhor. Então, no versículo 23, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é para que confia nas riquezas entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aleluia. Irmãos, aqui o Senhor ele não está querendo indagar quem tem riquezas. Ele está querendo falar, irmãos, quão difícil é entrar no reino de Deus os que têm riqueza. Aleluia. Porque eu entendo que a melhor palavra não é aquela que te faz sorrir, mas aquela que te faz entristecer consigo mesmo. Quão difícil é entrar no reino de Deus os que têm riqueza. Jesus, amados irmãos, nesse versículo, ele não está querendo, aleluia. Jesus não queria tirar o dinheiro do coração do jovem. Aleluia. Ou seja, Jesus não queria tirar a riqueza do jovem, mas sim tirar a riqueza do coração do jovem. Não é errado você ter dinheiro. O errado é o dinheiro te ter. Não é errado você possuir as riquezas. O errado é as riquezas te possuir. Aleluia. É isso que o Senhor queria ensinar para este jovem rico. Não é errado você ter dinheiro. Não é errado você ter riquezas. Mas é errado as riquezas e o seu dinheiro ter você. Porque a própria Bíblia fala que o dinheiro é raízes de todos os males. Agora, quando o dinheiro é a raiz, porque ela já enraizou dentro do seu coração. Já enraizou e já sufocou o seu coração. Do quê? Do dinheiro, da riqueza, da avareza, da soberba, porque tudo é a raiz, então a raiz ela cresce. E cada raiz tem seus ramos. A raiz da avareza, a raiz da soberba, a raiz do orgulho. Então essas raízes estavam germinadas dentro do coração desse jovem rico. Então o Senhor queria ensinar para ele não que é errado ter riqueza, é errado a riqueza ter nós. Amém, meus irmãos? Então que essa palavra ela venha germinar dentro do seu coração, mas não com raízes de riqueza que sufocam o nosso coração, mas que nós venhamos ter um equilíbrio, temperança, para poder entender que não é errado nós ter. É errado o dinheiro ter nós. Não é errado nós ter riqueza, mas é errado a riqueza ter nós dentro do nosso coração e do nosso cotidiano de vida aqui nessa terra. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor ao coração de cada um e que venhamos entender que tempo de igreja não salva, conhecimento não salva e que riquezas não salvam.
Amém? Buscar o reino dos céus, a minha justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Não juntai tesouros na terra, aonde ladrão rouba, ferruja e a traça corrói, mas juntar riquezas no céu, aleluia, que ladrão não rouba, não enferruja e a traça não corrói. Então fica na paz do Senhor e guarde essa palavra no seu coração.